Bom dia, boa tarde, boa noite. Preparados aí para mais uma aula de filosofia? Hoje nós vamos falar sobre um filósofo polêmico. Um filósofo que causa nojo, causa asco, mas causa muita admiração. Que é o nosso amigo, o bigodudo aqui, Friedrich Nietzsche. Um filósofo assim, importantíssimo para o século XX. Ele foi um filósofo importantíssimo dentro do século XX. Então vamos lá, um pouco da teoria dele. Mas antes, eu quero falar sobre alguns aspectos da vida dele, porque a vida do Nietzsche influenciou tanto no pensamento dele mesmo, quanto no pensamento de outras pessoas. Tá joia? Então algumas coisas básicas do Nietzsche. O Nietzsche era alemão, ele nasceu na Alemanha. Ele era o pai dele era protestante, ou seja, ele era cristão, nasceu num lar cristão de um pai protestante. Uma coisa que afetou muito Nietzsche foi a morte do seu pai. Seu pai morreu precocemente. E não só o seu pai, mas o seu irmão, pouco tempo depois, o irmão também de Nietzsche morreu. E isso afetou profundamente a personalidade de Nietzsche e a vida dele daí pra frente, tá joia? O Nietzsche sempre teve a oportunidade de estudar em ótimas escolas. Ele era uma pessoa inteligente e estudava em boas escolas. Isso também é uma coisa que influencia muito no pensamento das pessoas, tá? Depois que ele fez o estudo básico, ele foi para a faculdade e lá ele escolheu o curso de filologia. A filologia está ligada à linguagem, às línguas. E ele se aperfeiçoou e se dedicou ao grego, e principalmente ao grego antigo. Daí ele começou o quê? A ter contato com o mundo mítico, o mundo grego antigo, e daí um passo para a filosofia, né? Então o que acontece? O Nietzsche, da filologia, ele vai pular para a filosofia, ele vai dar um passo para a filosofia. E nesse ambiente aí de faculdade, ele fez amizade com uma pessoa muito famosa. Não sei se vocês já ouviram falar, um dos maiores compositores alemães é o Wagner. E o Nietzsche foi amigo do Wagner. Então o Nietzsche foi amigo do Wagner. No campo da filosofia, o Nietzsche ele foi influenciado pelo Schopenhauer. Ele admirava o pensamento de Schopenhauer. Então nós já estudamos Schopenhauer. Então volta lá no vídeo de Schopenhauer, olha lá o pensamento de Schopenhauer, e sabe que o Nietzsche ficou fascinado pelo pensamento de Schopenhauer, tá joia? Uma outra coisa importante da vida do Nietzsche é que muitas pessoas atribuíram ele à ideologia nazista. Nós vamos ver o porquê mais pra frente. Mas o Nietzsche não foi nazista. O Nietzsche não era antissemita. O que aconteceu? Quando ele estava muito doente, ele foi sempre muito doente, a irmã dele cuidava dele. E a irmã dele ia pegando os escritos dele e usando aleatoriamente. Então a Elisabeth Nietzsche, que é a irmã do Nietzsche, usou algumas ideias do Nietzsche para ajudar na justificação do antissemitismo, do nazismo. Só que o Nietzsche não era nazista, o Nietzsche não era antissemita, tá? Então isso tem que ficar bem claro, tá joia? Ele foi acusado de nazista e de antissemita, mas ele não era. Então isso tem que ficar bem claro mesmo. As ideias dele foram usadas de maneira aleatória, de maneira proposital para justificar uma ideia, mas depois que acabou a Segunda Guerra, descobriu-se tudo, que Nietzsche não era nazista. Então agora vamos um pouco assim das ideias do Nietzsche, do pensamento dele. Primeiro, o Nietzsche era um crítico ferrenho da sociedade do século XX. Do final do século XIX. Do finalzinho do século XIX, porque ele nasceu em 1844. Então, assim, ele pegou o final do século XIX e ali ele foi um crítico ferrenho da modernidade, da ciência, da religião do seu tempo. Tá joia? Com relação à filologia e à filosofia, qual a relação? O Nietzsche, ele estudou muito a mitologia e ele falava que o homem completo
é um homem que tem razão, mas também que tem vontade. Então, não é só usar a razão. Aí vem a primeira crítica do Nietzsche. O Nietzsche criticou Sócrates. Sócrates, o maior filósofo de todos os tempos, muitas pessoas o consideram, mas o Nietzsche fez uma crítica ao Sócrates. Por quê? Por causa do racionalismo, por causa só da razão. Ele fala que o Sócrates pendeu só para um lado, foi só para o lado da razão. E isso para o Nietzsche não é certo. Isso para o Nietzsche não é certo. Então ele fez uma crítica ao racionalismo por causa disso. A gente não deve pender só para um lado. A gente deve usar a nossa paixão, a nossa vontade e também a nossa razão. A gente deve ficar só... A gente não deve suprimir as nossas paixões, as nossas vontades por causa da razão. É a crítica que o Nietzsche vai fazer. Então ele critica a razão, ele critica a religião, em especial o cristianismo. O que ele vai dizer do cristianismo? Cristianismo, religião de escravo. Cristianismo é religião de escravo. Por quê? Porque nasceu com os escravos. Assim diz Nietzsche. E o que acontece? O escravo, ele não tem o poder do seu senhor, ele não pode fazer o que o seu senhor faz. Então ele inventa o quê? Ele inventa um além. Ele inventa uma coisa que está além. E o Nietzsche fala assim, gente, futuro, não tem nada no futuro, não. É aqui e agora, você tem que pensar e viver no aqui e no agora. É aqui e agora que você vai modificar, não tem nada de futuro, não. E aí ele critica também a ciência, porque a ciência fala, aí ele vai falar assim, ó, por causa da religião, ele vai falar, Deus está morto, vocês o mataram. Ou seja, ele fala que a ciência do tempo dele matou Deus, mas colocou o que no lugar? O que está no lugar? A ciência dá conta de tudo? É essa crítica que o Nietzsche vai fazer à ciência, tá? Então, voltando à questão da religião. A religião de escravo. Então, assim, o dono pode tudo, né? O dono pode tudo e o escravo não pode nada. Então, o escravo, ele inventa um mundo além. O escravo fala que as coisas que o Senhor faz é pecado. Então, é essa a crítica que o Nietzsche faz. Tá, joia? O Nietzsche faz uma crítica ferrenha à civilização. Ferrenha mesmo a civilização. Ele fala que as pessoas pensam muito no futuro ou vivem muito no passado. E o presente as pessoas aniquilam, deixam de lado. Inclusive a religião no tempo dele, né? As pessoas têm que viver de acordo com o paraíso, de acordo com o céu. Aí Nietzsche fala assim, gente, não existe valor absoluto. Ele foi procurar se existia algum valor absoluto. E ele chegou à conclusão que não existe. Outras ideias que eu quero deixar aqui para vocês, do Nietzsche, é a ideia de super-homem. Tá vendo aqui meu amiguinho aqui, ó? Super-homem. Mas não é este super-homem aqui, não. Mas o que esse super-homem aqui faz? Ó, primeiro, ele não é da Terra, né? Segundo, ele é super poderoso. Acho que todo mundo gostaria de ter um poder que esse super-homem tem. Mas quando o Nietzsche vai falar de super-homem, o Nietzsche vai dizer que somos nós, a humanidade, dona de si mesmo. Esse é o super-homem. É a humanidade que vai agir nesse mundo aqui e agora e transformá-lo. Viver a sua vontade, a sua moral, independente de religião, independente de ciência, independente de tudo. Nós temos que viver o aqui e o agora, tá? E uma outra ideia também do Nietzsche é o eterno retorno. O tempo cristão é assim, ó, tem princípio, meio e fim. Nietzsche fala assim, ó, isso é bobeira, não existe nada disso não. A gente vive num eterno retorno, no eterno retorno. Não tem começo, não tem fim. E a gente já viveu várias vezes. E é interessante porque se a gente tivesse uma máquina do tempo, quem sabe a gente constataria isso, né? O que é o eterno retorno? É o tempo que é cíclico. Nós estamos aqui agora, mas nós já vivemos isso aqui. E vamos viver de novo, e viver de novo, e viver de novo. Então, por isso é importante transformar esse mundo de hoje, do aqui e do agora. Então, que você possa compreender o pensamento de Nietzsche, né? E entender quando ele diz, Deus morreu. Bom dia, boa tarde e boa noite.